Boa noite, eu sou a Cílio Simão, estou começando mais uma área live. Hoje eu estou entrando um pouquinho mais cedo, porque a gente tem uns recadinhos para passar para vocês. Bem-vindos todos, tem um monte de gente entrando. Felipe, Everton, bem-vindos. Todo mundo está entrando. Bom, obrigado pela presença de todo mundo. Hoje é um dia bacana, a gente teve uma live ontem, está tendo uma hoje. Eu falei ontem que a gente estava com uma confirmação, né, da entrevistada da semana que vem, e ela não vai poder mais participar do Área Live. Houve um problema de agenda, enfim. E aí a gente cancelou a entrevista dela da semana que vem, e não vai ter como remarcar por conta de agenda. Bom, mas semana que vem a gente não vai ficar sem live. Duas notícias boas. A semana que vem nós vamos ter live dupla, outra vez, uma na quarta-feira e uma na quinta-feira. Acabei de confirmar os dois convidados da semana que vem. Tá bom? Quarta-feira, dia 24, então a gente vai ter o Estevão Toledo, designer, acabou de confirmar pra gente, e a gente vai ter a live dele na semana que vem, dia 24. E no dia 25, quinta-feira, a gente vai ter outra live com a Liana Tesler, que é arquiteta e está fazendo a curadoria desses eventos internacionais todos que estão acontecendo. Feira de Milão, a exposição de Nova York, e ela vai estar voltando de Nova York no dia 24, no dia 25, então vai ter notícia fresquinha, a gente vai falar sobre o evento, sobre a carreira dela. Então, semana que vem, duas lives, live dupla de novo. Já já eu publico para vocês as propagandas para vocês poderem ver, tá bom? Então, deixa eu falar aqui da minha convidada de hoje, que é a Carolina Rocha, da Aldeia Ensaio. Ela é uma joalheira. Vocês sabem que a gente tem a tradição de trazer os joalheiros para cá, sempre, né? A minha relação com os joalheiros é antiga, eu gosto bastante. E sempre a gente tem os joalheiros aqui sendo representados e dando voz para eles, né? Porque é uma forma de design e de arte também, né? E aí eu convidei a Carolina porque ela tem um trabalho belíssimo e ela tem uma escola de joalheria também. E aí eu convidei ela para poder falar sobre tudo isso. A Carolina já está aqui ao vivo, eu vou trazê-la para o nosso bate-papo, que hoje foi sem ensaio. Pronto, entrou. Deixa eu virar A câmera tá invertida. aqui a câmera, porque ela entrou ao contrário. Deixa eu ver como é que eu Normal. faço. Agora Tem sim, aqui. Olá, boa noite, bem-vinda. Oi, tudo bom? Tudo ótimo, melhor agora. Que simpática. Simpática. Bem-vinda. Obrigada. Obrigado por ter aceito o convite, né? Muito obrigado. É muito importante ter os bons designers aqui, né? Os bons nomes aqui participando. E como eu já disse no começo, a gente tem uma relação muito grande com os joalheiros artesanais, porque eu gosto muito. Tenho muitos amigos joalheiros, já passaram muitos por aqui, né? Então a gente sempre procura trazer a joalheria artesanal para fazer parte do nosso time de designers, né? Porque é um grande time, na verdade. Hoje é a Área Live 73, você é a 73ª convidada do nosso projeto. Bem-vinda. Queria que você se apresentasse primeiro para as pessoas, se apresentasse, e eu queria que depois você falasse sobre sua formação, porque sua formação é super diferente, né, da área de arte, de design, e a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né? Queria que você se apresentasse. Bom, meu nome é Carolina Soares Cabral, eu sou formada em Química. Olha que barato. Fiz técnico em Química, depois eu fiz formação superior em Química Industrial. Trabalhei 20 anos na área de Química, assim, bem descolado, né,
da área da joalheria, por um lado, mas por outro tem uma aproximação, né, que é a parte da química que acontece mesmo durante os processos, né? É super importante no final das contas, né? Entender porque você está trabalhando literalmente com química, quase alquimia, né? Se brincar, a gente pode falar. Então, eu Não acho isso é? genial, assim, quando a gente olha por esse aspecto, não tanto para o lado artístico, mas por olhar pelo um viés mais ancestral, né, da alquimia e da formação mais da prática mesmo em si, da dureza do metal, do entendimento da fusão. É Isso, importantíssimo. sim, é muito legal. E eu sinto, assim, no meio até, que eu acabo tendo talvez um olhar que, de certa forma, às vezes, não que falte, né? Porque tem muita gente assim com muito conhecimento, mas como minha especialização é a química, eu acho que esse olhar acaba agregando muito, né? No entendimento de dureza, de forjar, do fogo, né? Das ligas, temperatura, que no final é a minha formação, né? Que eu vivi 20 anos isso, né? Então, Você exerceu a química, então, né? Trabalhou bastante na área. sim, eu trabalhei 20 anos na indústria química. Olha, que bacana. Eu trabalhei na área de tintas, trabalhei tanto em desenvolvimento de novas tecnologias, como depois eu fui mais para um comercial técnico, depois um pouco, meio que na metade assim, da minha carreira, e mesclou um pouco da área comercial com a área técnica, né? Mas eu trabalhei bastante tempo em bancada, desenvolvendo tecnologias, né? Bem com a química mesmo, né? Bem bacana, bem bacana. E é difícil, né? Porque é uma área geralmente quase masculina, né? Não, é difícil ter mulheres nessa área. Então, Agora eu fiquei curioso, por que que você escolheu química, por exemplo? É por sabe gosto que mesmo? Como é assim, que foi? esse teu olhar assim de ser uma área mais masculina, ela vê. Tu não mora em São Paulo, né? Mas tu Não, é de São Paulo ou não, eu não? sou goiano, mas eu moro em Brasília. Tá, entendi. Porque eu sou gaúcha. E no Rio Grande do Sul, a química ela tá muito ligada a mulheres. Assim, quando uma mulher vai escolher uma área mais técnica, normalmente ela vai para química, porque daí tem entre as escolhas técnicas tem mecânica, eletrônica, eletrotécnica, e daí a química, nessa coisa Entendi. bem machista ainda, né? Ela ainda puxa a química assim um pouco mais para um viés para mulheres. Daí quando eu vim para São Paulo com 19 anos, eu me deparei mais com esse olhar, né, da química ser um lugar mais masculino, que engraçado que quando eu fiz o técnico em química, tinha assim um menino na sala. Olha que Eram engraçado. pouquíssimos. Engraçado. E Porque por ser um ramo que a gente não conhece, eu não conheço, né? A gente vê o que aparece. A gente não tem um olhar profundo sobre isso. Então fica essa ideia de que é uma coisa mais masculina, porque, enfim. Sim, mas na minha formação depois superior, aqui em São Paulo, daí a turma era bem mais masculina. Então, daí eu acho que, sim, tem essa lógica. Eu acho que talvez... Eu acho que tem uma questão de regionalismo, como você falou. Lá na tua região é comum. Para cá já não é mais. Então, a gente vê o que é comum na nossa região. Acaba vendo dessa forma, né? É só por esse... E aí a gente fica curioso, né? Enfim. E quando é que foi que o bicho do design da arte te mordeu? Nessa trajetória? Talvez até na própria escolha da química, pela curiosidade da construção, porque assim, a química, ela tem muito isso assim da origem, do que a gente não consegue ver, do imaginário, né? Então, assim... É meio místico, né? Então... É meio mágico.
por assim dizer. Exato. E eu acho que para minha formação, assim, no Rio Grande do Sul, que foi uma formação, assim, talvez um pouco rígida, talvez a química foi meu escape dessa coisa que já vivia em mim, mas não com muito entendimento de si. E daí, Entendi. depois, bom, daí eu fiz essa trajetória, né, na indústria química, e eu acho que a arte, ela veio muito próximo com o meu entendimento de mim, junto com a terapia. Mas é verdade, assim, de dar mais espaço para a Carolina do que para o que a Carolina tinha entendido que ela deveria ser, sabe? Então, acho que foi Entendi. muito um espaço de autoconhecimento, mas a joalheria em si caiu muito de paraquedas na minha vida. Olha, que interessante. Sim, porque eu trabalhei, né, muito tempo na indústria, eu estava numa posição de gerente da América Latina de novos negócios numa empresa e viajava demais e estava assim. Uma carreira de sucesso, né? Assim, Então, estava assim muito bem na carreira. Mas meu entendimento, assim, acho que de mim eu olhava assim, eu não tenho vida, eu viajo, eu tenho que atender a equipe a qualquer hora, falar com pessoas de outros países, daí tinha a questão do fuso, viajava muito e estava muito distante do que eu imaginava para mim, assim, porque eu acho que eu sou um pouco romântica, assim, então pensava numa vida mais tranquila e eu estava muito distante disso. E eu acho que com essa questão da terapia e entendendo e criando raízes e tendo mais pertencimento de mim, eu fui dando mais vazão a lugares meus que já existiam, mas que eu acho que eu não olhava muito para eles, né? olha, E então daí eu decidi sair da empresa, fiz um plano, assim, vi quanto eu precisaria juntar de dinheiro para viver aí um tempo até me compreender, entender para onde eu ia. Juntei esse dinheiro, conversei com as pessoas na empresa, a gente fez um acordo e eu saí. olha, Mas nessa saída eu não sabia para que lado eu ia, assim, e também estava muito sem culpa, assim, eu pensei, eu vim para São Paulo com 19 anos e desde então eu só trabalhei e eu pensei, acho que eu mereço, eu vou fazer 40 agora. um ano sabático. Eu mereço um ano sabático. Eu mereço entender assim, para onde eu vou agora, o que eu vou fazer, né? E daí fiquei um tempo no litoral aqui de São Paulo, fiquei uns 3 meses. Depois eu fui para Caraíva, fiquei 3 meses em Caraíva, trabalhei de garçom, de atendente, fiz várias experiências assim. Para saber, para se encontrar, né? E assim, até de um jeitinho meio leve, assim, de vou me deixar viver coisas que talvez eu não viveria, não iria me permitir de outra forma, sabe? Justamente. Só que daí, nesse caminho, eu tenho 3 gatos e eu gosto muito de planta. E eu tinha muitas plantas no chão e eu comecei a fazer macramê para colocar as plantas suspensas, porque os gatos Ficarem estavam acabando. aéreas. Ficarem aéreas. E daí, nessa brincadeira de fazer macramê, eu comecei a fazer colar, porque eu sempre gostei de moda. E minhas amigas começaram a falar, nossa, que bonito isso. E eu comecei a dar moral para as ideias das minhas amigas. Eu acho que tá legal isso aqui mesmo, né? E lá em Caraíva tinha uma loja e eu fui levar. Olha, eu bem hippie vivendo na praia da minha arte, né? Aí eu fui levar o macramê para uma loja e daí a moça, a mulher da loja me falou assim, olha, realmente eu gostei deles, mas o fecho precisaria ser de prata. Porque aqui é praia, vai ter corrosão, não vai dar uma durabilidade. Eu já tive experiências com um banho, porque eu estava usando uma pecinha com banho.
Só que ela foi, assim, ela não me falou desse mesmo jeito que eu tô falando. Ela foi, assim, meio arrogante. Entendi. E eu sou leonina. E eu falei, quer saber? Eu vou aprender a fazer esse negócio, porque eu não vou aprender a fazer esse acabamento, então, né? Já que eu tô com esse problema. E eu comecei a entrar em contato com alguns joalheiros que eu gostava, que eu me identificava. E nessa de entrar em contato, eu falei com o Gabriel Dozotto, que tem um trabalho que eu me identifico muito, assim. Maravilhoso. Sim, já seguia ele e tal. E eu mandei uma mensagem, olha, tu ensina a fazer joalheria, né? Ou tu tá precisando de algum ajudante? Dele assim, olha, eu não ensino, mas realmente estou precisando de alguém para me ajudar. Vamos conversar? Daí, nessa conversa, a gente se identificou demais, assim, eu adorei o espaço. Eu já tinha contato com o espaço da joalheria, assim, de um ateliê pequeno, porque minha mãe vendeu joias por muito tempo. Então, eu ia nos joalheiros, mas, assim, era uma lembrança muito distante. Mas, quando eu entrei, eu revivi isso, né? E daí a gente acabou, ele falou, vamos fazer uma experiência e tal. Comecei e me apaixonei, só que daí veio a pandemia. Então isso é muito recente na minha vida, né? É muito recente. Foi em 2020 que eu encontrei o Gabriel, sim, super recente. Mas eu sou um pouco intensa, assim, mergulho nas coisas. Mas o seu trabalho tem uma maturidade muito grande, né? Não parece que é tão recente assim. Desde que eu comecei a seguir o seu trabalho, porque eu gosto muito, eu persigo os joalheiros de certa forma, tanto os nacionais quanto os estrangeiros, né? Eu gosto muito. Eu sigo, eu posto muito, sempre dei espaço para joalheria nos meus trabalhos editoriais, sempre, a vida inteira. Quando eu cobria a feira, eu tinha uma seção dedicada à joalheria, sempre tive. Então, por isso eu conheço todo o mercado, eu conheço a Áurea, a Fernanda Spielberg, essa galera, né, que está há mais tempo, né, nessa área e tudo. E gosto, realmente eu tenho um olhar de gostar disso, de me identificar e de pesquisar. Eu gosto mesmo. Então, quando eu olhei seu trabalho, eu falei, nossa, mas que trabalho bonito, bem bonito. E aí eu comecei a seguir a página e comecei a dar aquela namoradinha, né? Agora é hora de chamar para dar entrevista. Legal, e é legal ouvir isso, né? Porque até nesse sentido, assim, do meu caminhar, né? Porque eu não sou uma pessoa que nasceu nas artes, né? Então, tudo que eu faço é muito, sem muita referência, né? Ele vem muito de mim, assim, a criação. E é legal ouvir, ter o retorno de alguém que já está imerso, né? Que vive mais, né? A arte em si. Sim, eu falo como observador, na verdade, né? Não como entendedor, como crítico, como nada. Até esse projeto tem esse caráter. Não de ser uma coisa de curadoria, não é uma curadoria, é o meu olhar pessoal sobre isso que eu gosto. Eu trago para cá realmente o que eu tenho identificação, que eu bato o olho, tem identificação. É lógico, a gente traz alguns nomes que são nomes mais consagrados, conhecidos no mercado, porque eu também conheço essas pessoas e tudo, e a gente procura dar essa mesclada, né? Trazer quem está começando, quem está com a carreira já firmada, a gente procura ter esse olhar. Que a ideia é trazer os criativos para cá e trazer as pessoas que estão por detrás da arte, né? Essas histórias mesmo que você está contando, de sair de uma área para outra, de encontrar esse caminho por um acaso, né, ligando para uma pessoa, isso é muito interessante. É sempre o que atrai o meu olhar, né? A gente vê as revistas de editorial e vê o produto pronto, mas não tem ideia de como que esse produto é criado, o tempo que leva, as inspirações, né? É aquela coisa, quem vê corre não vê, quem vê glamour não vê corre, né? Não vê a dificuldade que é
não é? É isso. Mas, principalmente assim, quem faz uma coisa autoral, aqui no Brasil é muito complexo, assim. Normalmente a gente acaba até tá mais estabilizado, a gente acaba sendo uma empresa toda por uma pessoa. Então, eu sou a pessoa que Sim, leva no correio, eu sou a pessoa que faz o embala, eu sou a marketing, pessoa faz que... tudo. Exato, tiro as fotos, converso com os clientes, então toda a cadeia de uma empresa numa única pessoa, Numa né? única pessoa, não tem o suporte todo que deveria ter, né? Sim, Que geralmente, não é que não deveria ter, as grandes empresas geralmente têm tudo isso. Mas a claro. gente que é pequenininho precisa fazer tudo um pouco, né? É como eu aqui. As pessoas acham que é uma grande empresa, não, só eu. Só eu com 70 e tantos, Sim. entendeu? Mas essas escolhas, elas são também muito pessoais, né? Eu fico Sim. sempre muito atenta, porque eu saí de uma empresa, né? Eu estava em ascensão na minha carreira e eu percebi o quanto ela tomava de mim, né? Hoje eu tenho a minha marca, praticamente eu vivo nela, né, para atender tudo isso, mas ao mesmo tempo eu tento ficar muito atenta para não fazer das minhas escolhas uma repetição, sabe? Para eu não me ver de novo numa empresa e manter assim as escolhas que eu fiz no passado aqui. Então, quando eu vejo, e como eu sou muito intensa, quando eu vejo que eu tô assim me atropelando e querendo fazer tudo e sem tempo para fazer as coisas, eu olho, Dá Carolina, aquela respirada. até onde tu quer ir? Eu me reviso nas minhas escolhas, né? Até onde tu quer ir, né? Porque às vezes a gente fica olhando o outro e põe como parâmetro o outro e se esquece das suas escolhas, né? Então eu fico sempre olhando, tá, então até onde tu quer ir? Acho que não precisa tudo. Segura a onda, né? Vive. Hoje eu moro numa casa na Vila Mariana Que é e uma delícia. sim, é um achado, tem uma árvore, eu consigo ter uma fogueira em casa, assim, num machado, porque é uma casa antiga, eu acho que ninguém queria morar numa casa antiga, e que para mim é tudo que eu mais queria, né? Assim, eu me sinto um lugar de respiro aqui, né, em São Paulo. Então, eu acho que tem essa questão também, assim, de quando a gente tem a sua própria marca, faz o seu próprio trabalho, às vezes a demanda nos toma e a gente tem que sempre revisar as escolhas, né? E para onde a gente quer Justamente. ir, né? Justamente. E aí você se encontrou com o Gabriel, né? E foi ser assistente dele. Como é que foi isso? Que você chegou assim, deu de cara com esse mundo, esse universo diferente, né? Porque a joalheria de bancada é uma arte, né? A gente acha eu acho tudo lindo, mas não daria conta de fazer nada daquilo, porque eu não tenho. Eu já trabalhei com artista plástico. Eu já trabalhei na parte técnica toda. Eu falava, olha, o trabalho em si não dá para mim. Eu tenho uma mão muito pesada. Eu sou designer de interiores. O meu desenho marca. Eu tenho uma mão muito pesada. Então não sirvo para as coisas muito delicadas, né? Eu não consigo. Não tenho essa habilidade. E aí, como é que foi isso? Porque você não tinha essa experiência. Você chegou lá e deu de cara com aquele universo diferente e falou, vamos lá. Então, para começar assim, o Gabi foi incrível, assim, no sentido de abrir o espaço dele para uma pessoa que ele não conhecia, né? E que não tinha nenhum Técnica. repertório sobre isso, né? Mas assim, eu acho que mesmo assim tendo uma carreira muito técnica, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e já tinha feito vários cursos de milhares de coisas assim, porque eu acho que eu estava no anseio de tentar me encontrar. Então eu tinha feito muitos cursos e eu sempre fui muito ligada à prática fina, assim, a coisas pequenas. Então, quando eu comecei a fazer, e ele separou, e nosso acordo foi: olha, tu vai trabalhar aqui então 3 dias, 2 dias tu faz as minhas peças, e em um dia eu te auxilio a tu ficar livre e tu ter os seus projetos. Deu, legal. Bacana. Foi muito legal. E
Mas quando eu comecei a fazer, claro que tem as dificuldades do novo, mas o meu sentimento foi de que eu sempre fiz aquilo, sabe? Foi uma identificação muito rápida, Legal. assim. Eu me senti muito em casa com o lugar, foi um lugar assim, o espaço, os equipamentos, foi tudo assim, de alguma forma, meio sem explicação. Não sei se por eu já fazer macramê, já mexer muito com a mão, né? Na verdade, você já tinha a habilidade, só não sabia. Eu acho que a real era essa, você já tinha habilidade, porque você já fazia as coisas com macramê, aprendeu sozinha, né? Não aprendeu, aprendeu sozinha, você já tinha habilidade, você não sabia como utilizar no final das contas, eu acho, né? Eu acho também, assim, e daí acabou sendo muito natural. Daí eu lembro bem que, assim, a minha primeira vez que eu serrei, que é uma coisa às vezes meio complexa para quem está iniciando, mas a mais complexa de todas é a solda para quem está iniciando. Eu lembro que o Gabi chamou, ele dividia espaço antes com outros joalheiros e falou: nossa, olha, parece que ela já serrava. Mas eu acho que eu já serrava, eu sempre fui muito metida, assim, eu serrava madeira, coisas assim, né? Eu lembro que quando eu era menor eu desmontava a rádio do meu pai e montava de novo só por curiosidade, assim, de... Então, acho que era realmente um lugar que já existia dentro de mim, mas que eu não dava vazão, não dava um olhar, né? Era falta do treinamento e de dizer assim, não, é isso aqui, né? Tanto é que hoje você faz essas maravilhas todas, né? É tudo muito bonito. Daqui a pouco vou mostrar algumas imagens, para quem não conhece ainda, mas é tudo muito bonito. A gente bate o olho e fala assim, nossa, mas que trabalho bonito, né? É diferente mesmo, assim. E você tem uma coisa que é a delicadeza, né? Peças delicadas e peças mais ousadas, né? Você consegue transitar bem entre isso, porque geralmente o joalheiro ou ele fica no muito delicado ou no muito bruto, né? Ele não consegue chegar nesse termo. Bruto que eu digo assim, formato às vezes, né? E tal. Não brutalidade de aparência, do rústico, né? né? Daquela coisa Não do rústico. Por exemplo, a Áurea tem uma joalheria artesanal que é mais bruta, materiais mais diferentes, formas formas grandes, né? E tal. A Fernanda também tem um trabalho que é muito orgânico, a Fernanda Spielberg. Bem clean o trabalho bem dela, clean, né? Bem limpo, mas é que né? é orgânico, é limpo e tudo. E você consegue pegar todas as coisas ao mesmo tempo. Eu vejo nas peças, né? Quando você começa a olhar o teu trabalho e olhar o Instagram, por exemplo, você percebe isso, né? Por exemplo, o da Usoto é bem pequenininho, bem não é romântico, é bem lúdico, né? Sim, bem lúdico o trabalho dele. Mini mundos. E você consegue ter os dois mundos ao mesmo tempo, né? Eu vi peças tuas que são maiores e ao mesmo tempo você não perde as características, né? Porque tem esse problema também. Às vezes a pessoa vai para um lado e perde a identidade, né? Perde a identidade e não consegue unir as duas coisas. Você consegue fazer isso. Foi das coisas que me chamou a atenção no seu trabalho. Eu falei, nossa, mas que coisa diferente. Que danada que ela é. Que querida. Mas sabe que eu acho que isso nasce do mesmo... bom, acho que está tudo muito ligado, né? As minhas peças, elas nascem muito do mesmo lugar para onde eu comecei a joalheria, que foi o meu entendimento de mim, sabe? E eu acho que esse processo de me compreender me fez perceber que existem muitas Carolinas que me habitam, né? E eu acho que às vezes a nossa sociedade nos põe em lugares muito específicos. Eu vou te falar uma frase que eu escuto muito, que é: eu sou de humanas, eu não sei fazer contas. Nossa, eu acho isso tão limitador, sabe? Eu acho que é quase
uma bengala ali para te apoiar e te privar de conhecer muitas coisas que... Eu acho que eu sou muito assim de um pensamento, eu quero mais aprender, eu quero mais engolir um universo, descobrir tudo que existe dentro de mim, sabe? E eu acho que isso reflete, talvez, nas minhas peças, porque eu sei que eu sou delicada, mas eu sei que eu também, muitas vezes, posso ter mais garra, ter mais dente, ser mais, né, ter mais potência, né? Eu acho que isso talvez apareça nas minhas peças, porque quando eu faço elas sempre nascem de conflitos internos meus, assim. Todas as peças, e quando eu vou escrever um pouco no Insta ou no site, eu vou falar um pouquinho mais sobre elas sempre nascem sobre questões que eu estou vivendo ou momentos que eu estou refletindo sobre o meu entendimento, e eu acho que elas nascem dessa... É quase um vômito, assim, do que está dentro de mim, sabe? E eu olho... Tanto é que muitas vezes eu estou fazendo sem saber para onde eu vou. E depois elas se dão, sabe? E daí eu olho, caramba, eu achei que ia acontecer uma coisa e no final ela foi para outro lugar. É como se elas já existissem sem eu perceber. Criando vida própria, quase, né? Talvez isso aconteça por eu não ter uma formação acadêmica das artes. Então, surge de uma forma muito sem regra ou sem um desenho que a gente está muito acostumado do aprender, né? Que não é tão, talvez, não sei se dizer espontâneo, eu não sei dizer, né? Porque eu não fiz uma formação espontâneo, assim. porque eu acho que assim, por exemplo, quando você vem do meio acadêmico, da academia de design, por exemplo, você aprende tanto que você acaba tendo amarras, tem que ser de um jeito, tem que ser de outro. Quando você não é dessa área, você fica mais liberto disso. Porque você não conhece esses limites técnicos que existem. Eu acho que é essa a questão, né? E tem outra coisa, você veio do meio empresarial, né? Você foi forjada no meio empresarial, e isso é à frente de qualquer escola que você possa fazer, né? A faculdade te ensina algumas coisas, mas o fazer dentro das empresas é completamente diferente. Você sabe disso, porque quando você fez seu curso era de um jeito. Quando você foi para a empresa, você não era só uma química. Você teve que aprender um monte de coisa. E o meio empresarial te obriga a fazer isso, ainda mais em São Paulo, porque São Paulo é diferente de qualquer outro lugar do Brasil, né? É totalmente diferente. É onde as coisas acontecem. As coisas têm uma velocidade para acontecer muito próprias. Ou você entra nisso, ou você não entra. E aí você é obrigado a aprender coisas que você nunca imaginou que você ia fazer, né? Eu trabalhava com arte para mercado corporativo, para hotelaria hospitalar. Então, o que eu aprendi com isso, eu não vou aprender em faculdade nenhuma. E foram coisas assim, olha, tem que fazer, vai ter que ir lá e fazer. A gente se deparou, por exemplo, com uma mostra de decoração no Chile, uma casa-cor no Chile, que não tinha ninguém para montar. Fui eu lá montar em 30 dias. Eu falei para o patrão, outra cultura, identificar as pessoas de lá. Outra cultura, sem falar língua, sem falar nada, completamente diferente, e com prazo para 30 dias. Eu tinha que levantar o negócio, sem equipe, sem nada. E quando a gente recebeu a notícia de que não ia ter ninguém para fazer, eu falei, me põe no avião que eu vou lá e faço. E fui, sem pensar muito. E o que eu precisei, eu aprendi lá na hora, e eles passavam pela gente e falavam assim, não vai ficar nada pronto nos 30 dias. Eles falavam para nós, né? E, no entanto, o único ambiente que ficou pronto para a fotografia da Casa Cor foi o nosso. Foi o primeiro que ficou pronto para a fotografia do catálogo. E a gente bateu, e a gente foi lá e fez, sem muita coisa, entendeu? Mas eu acho que é realmente bem isso, porque São Paulo te pede um tempo diferente, né? Não há tempo para preparação.
Não há tempo para isso. E não há faculdade que te prepare porque está em São Paulo. Isso é um fato. Né? Quem não vive o mercado de São Paulo não vai saber disso. Acha que é história das pessoas, né? Não é, no final das contas. Bom, vamos continuar o nosso bate-papo aqui, porque senão a gente vai longe. Eu gosto de conversar, você também, é uma beleza. E a escola de... Eu queria que você falasse agora, você já falou aí do seu começo de carreira, como você começou na joalheria, né? Como é que foi o teu encontro com a joalheria? E eu queria que você falasse, hoje vocês têm uma escola de joalheria, né? Sim. Que é importante isso. É uma coisa que a gente sempre tem falado aqui com os designers, né? As pessoas fazem um trabalho muito bonito, mostram um trabalho muito bonito, mas as coisas ficam meio que perdidas, né, naquela pessoa ali. Então, quando a pessoa vai embora, por exemplo, não tem ninguém que continue isso, né? E é uma coisa que eu tenho sempre batido na tecla aqui, de ter escolas para aprenderem esses fazeres manuais, né? Essa coisa tão bonita que antigamente era passado de pai para filho, era familiar. As grandes marcas do mundo nasceram desse jeito. Chanel nasceu assim, Saint Laurent, Dior, todas essas grandes marcas importantes que estão até hoje no mercado, nasceram como empresas pequenas, familiares. Louis Vuitton era o maleiro do rei, e virou o que virou hoje em dia, né? E todas essas marcas centenárias começaram desse jeito, com artesãos, bons artesãos, que se perpetuaram durante anos e viraram essas grandes indústrias que são hoje, né? Estão aí os grandes nomes e tal. E eu queria que você falasse da escola. Como é que surgiu essa história da escola? Porque eu gosto muito quando o designer ensina e mostra, né, o caminho para outras pessoas, né? Porque cada um faz um trabalho diferente, né? Exatamente, né? A história da escola também foi uma situação meio engraçada, porque eu estava morando em Florianópolis, né? Essa minha vida meio cigana, e eu vindo para São Paulo para fazer material, encontrei o Gabriel, e a gente é muito amigo, e ele estava me falando assim, eu tô querendo algo mais, eu tô querendo algo diferente. Daí eu falei, Gabi, por que tu não dá aula então? Por que tu não abre uma escola ou né, faz alguma coisa assim? E a gente é muito amigo, né? Ele me olhou assim, só se for contigo. E deu assim, então tá bom. Mas tu sabe que eu tenho, assim, uma pouca vivência. Ele disse, tu tem pouca vivência, mas eu super confio no teu trabalho, já conheço, vi, e a gente vai juntos desenvolver o que precisar fazer. Tu vai ter o teu olhar também, pode trazer essa experiência da empresa, que às vezes falta muito para o joalheiro, às vezes não ficar tanto artístico, e também vir com um olhar assim de construção de custo, então a gente fez uma mescla, até mesmo com o olhar da química e trazer esse conhecimento, né? E eu gosto muito dessa questão de passar para o outro, né? Eu acho que eu tenho um olhar muito político para a vida. E quando tu estava falando sobre essa coisa de passar de pai para filho, familiar, né? No Brasil a gente tem um olhar assim muito pobre para o manual, né? A gente não olha a gente valoriza muito o olhar mental, né? Assim, a produção mental, e pouco dá valor a uma produção manual, né? Sendo que essas marcas todas que eu estou falando, elas ainda, o forte delas é o fazer manual, por exemplo. Tem uns vídeos maravilhosos sobre quem faz isso é a Dior. A Dior faz muito. Como eles montam as bolsas deles. É totalmente artesanal. Eles mostram nos vídeos, você fica assim de queixo caído, é uma coisa lindíssima. A gente vê, por exemplo, a Chanel andou fazendo uns vídeos anteriores de como eles montavam as coleções, né? Como é que são os bordados feitos à mão, como é que o Lesage faz os bordados da Chanel, mas mostrando cada tipo de bordado, cada solução que eles desenvolvem, né? De bordado, é uma coisa assim que você fica, é totalmente artesanal.
É totalmente assim. Lesage é o maior bordador francês, né? É uma casa de alta costura que só trabalha com bordado. E ele faz os bordados para todas as grandes casas de alta costura, de tão bom que é o trabalho. Ele faz para todo mundo. E é tudo feito artesanal. Tem um documentário antigo onde o Saint Laurent está fazendo um desfile de 30 anos, se eu não me engano. E ele está reproduzindo peças históricas dele, e o Lesage está fazendo um vestido. E o Saint Laurent cisma que o vestido tem que ter as mangas mais altas. E o Lesage vira o demônio com ele. Ele decidiu isso de última hora, ele está pensando que isso é o quê? As meninas dele já estavam trabalhando 12 horas seguidas. E aí tiveram que refazer a manga do vestido, sabe? Então, são essas coisas do artesanal que eles valorizam. E é caro, não é uma coisa barata. Né? Ele pediu alteração, mas deve ter pago uma fortuna, uma pequena fortuna por isso. Exato. Né? Bom, e que aqui no Brasil a gente não tem esse olhar, né, com valor. Ele precisa estar dentro de um shopping ou ligado a uma marca mais que tem uma estabilidade, né, mais famosa para ter seu valor, né? E eu acho que a escola, ela tá, para mim, muito nesse lugar, assim, de valorização do que também é produzido pela mão, né? Porque a gente tem essa coisa, assim, que talvez tenha vindo aí do iluminismo, de uma reprodução racional, de um olhar, assim, muito forte, dá um valor muito forte para produção intelectual e pouco para o que é feito manualmente e que, na verdade, assim, né, tudo é uma questão de equilíbrio, a gente precisa de todas as funções, né, todas elas são importantes. E eu acho que na escola a gente acaba, para mim, no meu ponto de vista, assim, é um lugar onde a gente pode fortalecer, né, pontuar assim, a produção manual, enriquecer. E lá na escola a gente procura muito dar valor a cada um. Então, cada aluno vai ter seu projeto, a gente respeita muito a criatividade de cada um. Então, assim, a gente não tem um início, meio e fim. A gente entende mais ou menos que num período cada um vai ter mais ou menos já absorvido as habilidades básicas, né? Mas tem alunos de vários com facilidades diferentes, né? Um é mais criativo, outro é mais manual, mas cada um na sua individualidade. E lá na escola a gente acaba dando muito valor a essa individualidade, né? E tentando desenvolver e não limitar, que foi essa história que eu falei assim, eu sou das artes, ou eu sou... Não, vamos tentar aqui estar mais livre, né? Vamos descobrir o que cada um tem de habilidade, né? E burilar isso, né? E não ficar assim mirando, tal pessoa tem mais facilidade nisso e no outro. Não, se descobrir mesmo. E acho que isso acontece em todas, ou a grande maioria das escolas que tem um olhar. Acho que a escola acaba também sendo um lugar de alívio de tensão, né? Porque tu tá ali diante de algo que tu não sabe que vai, para onde vai, né? Com essa coisa assim da gente não ter certeza para onde vai ir, de aprender algo novo, nos deixa muito vulnerável, né? Então é um lugar onde também as pessoas acabam falando muito de si, então é um lugar muito sensível, assim, frágil da gente, onde a gente está ali, não consigo fazer uma solda, não consigo fazer tal coisa, que peça que vai ser? Uma provocação que eu acho que eu faço muito na escola não deu certo. E aí, como tu se sente, né? Porque a vida é assim, né? A gente não... nem sempre as coisas acontecem da maneira que a gente imagina, justamente, né? E daí ali na peça é um certo ensaio para as coisas do dia a dia, né? Às vezes a gente está com uma expectativa, nossa, a peça vai ser tal jeito. E na hora a gente se depara com várias
empecilhos da própria construção, e às vezes é interessante até como professor nem dar todas as, né, fazer com que a construção também aconteça naturalmente, né, de forma orgânica. E às vezes também o erro traz o acerto, né? Eu vou contar aqui uma história de uma designer muito famosa, que é a Jaqueline Terpins. Jaqueline trabalha com vidro, né? Com cristal. Na verdade, ela é uma designer multitarefas, assim, ela faz de tudo um pouco. Mas ela é mais conhecida pelo cristal, né? E ela tem uma linha que chama Espinhos, que nasceu de um erro. Na hora que o soprador soprou a peça, ela explodiu por dentro. É uma peça, um cristal transparente, e dentro ela tem um colorido. E na hora que ele soprou, porque era para ter só uma bolinha colorida, ela explodiu e fez espinhos. E disso ela criou uma linha, uma das linhas mais famosas dela hoje é essa. Nasceu de um erro, né? A própria Jaqueline conta essa história. Foi um erro técnico na fábrica, na hora do sopro, na hora de soprar na cana. Um cara que tem experiência com isso, uma técnica nova que eles estavam testando, e virou uma coisa maravilhosa. E é maravilhoso. É realmente uma das peças mais bonitas que ela tem, né? E eles chamam de espinhos porque deu esse... E foi natural. E daí do erro eles criaram a técnica de fazer aquilo daquela forma. Então... E é muito legal isso, né? Porque se a gente não está atento e se a gente está muito rígido, né? Talvez poderia ter passado batido, né? Talvez ela tenha olhado e falado, não, né? Vou fazer do jeito que eu me propus a fazer. Não, eu quero do jeito que eu imaginei. Mas é porque ela é uma artista, uma super artista, e conseguiu perceber num deslize técnico do funcionário dela, né? Num erro técnico que acontece, isso pode acontecer. A pessoa pode ter a experiência que for, mas quando você está trabalhando, eu brinco assim, né? Tem aquela frase que diz assim, nada passa pelo fogo sem ser transformado. E o vidro passa pelo fogo, né? O vidro e a cerâmica passam pelo fogo. E eles sofrem transformações, e transformações que a gente não espera, né? Por exemplo, o vidro, quando às vezes sai do fogo, ele pode quebrar de repente, por conta da temperatura em torno. A cerâmica, às vezes você põe uma peça no forno, ela sai totalmente diferente, ou ela se deforma por conta do próprio calor, né? Então, tem essa coisa toda. E acho que na joalheria também, né? Porque vocês trabalham diretamente com fogo, né? Sim. Na fundição, né, das peças. Sim, mas acho que não tanto quanto na cerâmica, que a cerâmica ela traz um pouco da memória, né, do barro. Tem uma questão assim que é ainda mais difícil de... na joalheria eu acho que... A cerâmica é muito mais difícil de ser controlada, porque o vidro você consegue ter uma ideia de como vai ficar. Né? Pode dar uma variação. Mas a cerâmica, quando ela dá variação, é uma coisa triste. Assim, às vezes, eu sei porque tem um grande amigo que é ceramista. E ele, às vezes ele faz um esmalte numa cor e nunca sabe que cor que vai ficar, no final das contas. Sabe? Então a cerâmica é meio ingrata, assim. O artista tem que estar muito de cabeça fria para não quebrar tudo. Sim, toda abertura de forno é uma surpresa, agradável ou desagradável. Né? E eu acho muito legal como a gente se depara com o erro, né? Como a gente... voltando assim, é uma provocação que eu acho muito interessante. E no final tem tudo muito a ver, tanto a forma que eu me coloco lá na escola, como a gente faz, tem muito a ver com essas criações, né? Porque eu estou sempre fazendo provocações em mim e acabo fazendo provocações nos alunos também, sobre esse olhar de se perceber, né? E aí, errou, o que a gente vai fazer, né? Como vai ser a frustração sobre isso, né? A expectativa. Então, é um lugar assim que acaba sendo de também muita reflexão, né? E eu gosto muito disso, né? É bom, né?
acaba virando uma grande terapia em grupo, né? Porque é bom para os alunos, é bom para você. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você entrou nessa história toda sem ter muita referência, né? Como química, no mundo corporativo, mas sempre você falou ligada na moda, gosta e tudo. Hoje em dia, com esse olhar mais refinado, né? Depois que você começa a trabalhar nisso, você começa a prestar atenção em coisas que não presta atenção no dia a dia, né? Que as pessoas normais não prestam atenção no dia a dia. Como eu digo isso, né? A gente que é designer está ligado sempre no 220. Eu aprendi a enxergar as coisas por linhas. Eu vejo linha em todo quanto é lugar. E eu começo a olhar coisas assim que ninguém presta atenção, né? Eu assisto televisão não para ver a cena, mas eu vejo o cenário que está atrás da pessoa. Então eu vejo um abajur que está ali, uma coisa, eu presto atenção em coisas que ninguém vê, no final das contas. Como é que está o teu olhar hoje? E o que é que te inspira hoje? Vamos lá. Quem da joalheria hoje te inspira? Que você olha assim e fala, puxa... Eu vou ser péssima nessa resposta, porque eu não fui para esse lugar. Eu não fui procurar outros joalheiros. Eu tentei... porque talvez eu ainda seja muito nova nessa construção e talvez eu ainda tenha uma certa, mesmo tendo a escola, né, eu talvez ainda esteja insegura na minha construção. Então eu tenho muito receio de me inspirar e copiar, mesmo que inconscientemente, sabe? Não, então eu isso ainda... é bobagem. Você já tem o teu estilo. Pois mas eu acho que ainda tô sendo super sincera, assim, acho que ainda é minha construção, assim, então eu não Mas tenho... então vamos reformular, fora da joalheria, né? Que hoje em dia você tem esse receio, né? Por assim dizer. É aquela coisa, olhar para o... meu professor de desenho falava isso. Nunca olhe para a prancheta do lado, porque a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua, e você vai querer copiar. Eu acho que um pouco o seu receio é esse. Mas vamos mudar então, vamos tirar a joalheria e vamos colocar outras artes, por exemplo. Quem que te inspira na moda? Você falou que é ligado em moda. Quem na moda que você bate o olho e fala assim, puxa, isso é então, belíssimo. Realmente, isso. Eu não sou ligada. Olha só, vou te falar uma coisa que aconteceu quando eu era muito pequena, assim. Quando eu era pequena, eu tinha muito medo de ter o nome à frente da coisa em si. Entendi. E eu lembro, assim, que quando eu era novinha, assim, nem sei se ainda adolescente, mas eu sempre ficava pensando assim, nossa, será que o feito vai ser menor do que o nome? E daí, em algum momento da minha vida, eu fiquei um pouco desligada sobre os nomes e comecei a sentir só as coisas, sabe? Então, eu acho que a minha inspiração, ou o que eu acho bela, ela não tem muito um nome. Eu gosto muito de ir ao centro de São Paulo e ver a arquitetura, eu gosto muito de arquitetura. Não, isso é uma forma de inspirar, né? Eu digo assim, ó, por exemplo. Sabe? Mas eu olho muito assim, eu gosto muito de grafite, eu gosto muito de música popular, eu gosto muito Então, assim, as minhas referências, elas acabam perdendo muito os nomes, mas eu acho que eu fico olhando um exemplo. Você observa, mas não fica nomeando as coisas e tentando descobrir de quem é. Eu te entendo. Porque eu sou o contrário. Eu vejo, eu preciso saber quem fez. E eu preciso descobrir, por exemplo. Fiz uma matéria recente agora sobre essa empresa é uma empresa de luxo. Eles têm desde os hotéis até os barcos, e eles têm os trens. Eles têm trens que proporcionam viagens, e tem um que em poucos lugares do mundo. Um deles é na Inglaterra. Eu estava fazendo a matéria sobre esse trem específico, e aí na hora de fazer a pesquisa, apareceu
um dos vagões especiais que é feito por um cineasta. Eu falei, meu Deus, mas por que um cineasta? Tanto design de interiores, eles vão buscar um cineasta. E fiquei com aquilo na cabeça. E eu nunca tinha ouvido falar no nome desta criatura. Porém, o cineasta que eles escolheram é um dos cineastas mais badalados hoje, que fez a maioria dos filmes que eu já vi. E chamaram ele por conta disso, porque uma das especialidades dele são cenários muito bem elaborados que ele que cria. Eu falei, olha, que coisa bacana. Sim. Quer dizer, a gente pensa de um jeito e a coisa é totalmente diferente. E aí, quando você se dá o luxo de pesquisar e de olhar, você vê. E até então, eu nunca tinha ouvido falar o nome dele. Agora já está me aparecendo em outras coisas, né? Por exemplo, a gente postou agora sobre esse filme, né? Francês, que foi ele que fez o cenário, por um acaso, eu não sabia. Sim. Apareceu na hora da pesquisa. Então, sabe, essas coisas que vão se interligando. Por exemplo, eu gosto muito de Iris Van Herpen. Acho ela a maior estilista do mundo hoje viva, sem dúvidas nenhuma. Eu acompanho todos os desfiles dela. Eu assisto o desfile primeiro, eu bato o olho, e depois eu pego o release e vou ler o release. E a Iris tem uma coisa que é muito bacana, é assim, você olha um sapato de uma coleção dela, você vê que não foi ela que desenhou. E aí você vai olhar no release, ela trouxe um cara que é só especializado naquilo, que faz aqueles sapatos maravilhosos. Os cenários dela, ela sempre traz um artista para fazer um cenário, ou um estúdio diferente. Então tem sempre uma coisa para você descobrir. Mas eu faço primeiro isso, eu primeiro assisto o desfile, me emociono com o desfile, para depois ir atrás do que ela quis dizer realmente, entende? E as referências dela são, assim, são coisas malucas. Ela é formidável. Para mim, é a maior designer de moda do mundo hoje, é ela, sem dúvidas nenhuma. Tem os outros que a gente gosta e tudo, e está acostumado, mas ela é a que você olha assim e te arranca suspiros. Né? Inclusive, agora o estúdio Drift que eu descobri com ela, eu aprendi sobre o estúdio Drift com ela, está no Brasil com uma exposição maravilhosa. Estão começando pelo Rio de Janeiro, vão passar por São Paulo, Brasília e pelos CCBBs todos. Eles estão fazendo uma exposição no Brasil que é maravilhoso. Quem puder, vá, porque é algo imperdível. Os caras são muito bons mesmo, assim. Indico de olhos fechados, porque os caras... tudo muito tecnológico, tudo muito bonito, assim, e ao mesmo tempo que tem muita tecnologia, tem muita poesia. Eles fizeram agora, a última coisa que eles fizeram foi uma luminária feita com dentes de leão naturais. Eles pegaram os florzinhos do dente de leão, colocaram um LED no meio delas e transformaram em elementos luminosos. É um negócio de você ficar enlouquecido, e é natural. Que mescla mesmo, bem como tu falou. Que mescla né? o tecnológico, muito tecnológico, porque é feito à mão, mas é feito com uma flor natural. Sim. É lindíssimo, vale a pena. Quem estiver no Rio de Janeiro vá assistir, e quando passar pela sua cidade aí, pelo CCBB, não perca, né? Bom, mas tu sabe que isso que tu falou, só um parênteses rápido, eu sinto que eu perco muito disso, que eu preciso me ligar um pouco para também criar repertórios de outras formas, né? Sim, isso é importante. Eu acho que é muito rico, é uma coisa que eu preciso mesmo desenvolver. Tirar velhos fantasmas, sabe? Talvez seja algo que esteja travado em você, que precisa ser destravado. Sim, e que pode, e que talvez você esteja com essa fixação de que possa te atrapalhar muito, e talvez possa te ajudar mais. Claro! Né? Eu acho que eu já ando conversando comigo sobre isso. Entre num acordo com você mesmo e faça. Né? E em tudo, é tudo que a gente faz, né? Por exemplo, eu gosto muito de música, né? Eu trabalhei em loja de CD. E a gente pegou o hábito, que era uma época que eram CDs, né? Hoje em dia é tudo digital, enfim e tal. E o hábito de ver quem desenhou a capa daquele CD, como é que os projetos gráficos eram projetos gráficos maravilhosos. Tá aí o Gringo Cardia, que fez muita coisa para a música popular brasileira.
fez muita capa de CD, muito projeto gráfico bacana. Eu tive a honra de ver uma palestra dele na Revestir, que é um cara que eu já conhecia há muito tempo, já vi o trabalho dele, e a gente bate o olho nas capas de CD dele e sabe que é ele que fez, né? E ele trabalhou com grandes nomes, Bethânia, que eu gosto muito, ele trabalhou muito com a Bethânia. E com outros grandes nomes, né? Daniela Mercury, Paralamas do Sucesso, todos os grandes nomes da música popular passaram por ele, né? E com projetos gráficos muito primorosos. Eu não lembro se o Quanta que o Gil fez é dele, mas, por exemplo, é um CD que é maravilhoso, que falava de mundo quântico antes de qualquer pessoa falar sobre isso. E o encarte do CD é maravilhoso porque explica isso tudo. Numa época que ninguém falava disso. Então o CD vinha falando sobre isso. E ele mistura esse mundo quântico, mirabolante que a gente está começando a falar agora, né? Com a ancestralidade dos orixás, por exemplo. É um CD que vale a pena ouvir. É maravilhoso, sim. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Né? É um ser que não é daqui, né? É uma coisa... geralmente, né? Enfim. Vamos começar a mostrar um pouquinho das suas peças? Eu vou começar a mostrar algumas peças tuas e queria que você falasse como é que você criou, como é que foi a inspiração, falasse um pouquinho da peça, tá bom? Eu vou começar por essa aqui, que a gente já conversou um pouquinho mais cedo, que eu acho lindinha. A gente publicou ela na sua mini matéria, né? E eu queria que você falasse sobre a inspiração, como é que nasceu isso, por que tem esse formato. Pode falar, agora é com você. Então, eu vou resgatando aqui na memória as histórias delas, né? Eu acho que eu sou muito ligada a essa coisa da saudade, acho que até por eu vir, né, do Rio Grande do Sul com 19 anos para cá, né? Então, essa peça, ela nasceu muito desse lugar, assim como a peça do Relicário, da foto, muito no lugar de guardar coisas, né? Então, são várias assim como várias sim, letras, e né? elas são personalizadas. Então, assim, cada um, quando eu faço ela, né? E acho que o formato foi uma coisa muito orgânica mesmo, do círculo de não ter ponta, do lugar de aconchego mesmo. Mas daí cada um escolhe a sua palavra para carregar. E a ideia justamente dessa peça, acho que ela está muito ligada à minha distância com a minha família, né? De o que eu quero carregar comigo. Então ela nasceu muito sobre o que eu quero me lembrar, sobre minhas origens, sobre as minhas coisas, e daí dá a possibilidade para o outro também escolher as suas próprias palavras a serem carregadas. Muito bom. E eu acho que vem ao encontro também com o que a gente estava falando sobre relembrar as suas escolhas, né? Então, eu acho que essa peça, para mim, ela está muito nesse lugar de relembrar, né? Então, assim, é o amor que eu quero relembrar, é o infinito, é uma pessoa, é um laço, é uma ideia, é um novo E carregar caminho. com você, né? Exatamente, e carregar comigo e olhar, né? Porque a gente é muito simbólico, né? Então, olhar e fortalecer a palavra, ela tem uma força, né? Ela nos para de novo e nos faz relembrar sobre por que a gente está carregando aquilo, né? Quais foram... Então, essa peça, ela está muito nesse lugar, assim, de relembrar... algumas decisões, ou algumas escolhas, ou o próprio passado, né? Eu acho que ela está muito nesse lugar. Bacana. E aqui na correntinha tem uma pérola, né? Bem no... Sim. Tem uma pérolazinha pequenininha aqui. E sabe o que é Daí... engraçado? Eu tô vendo aqui a peça e o fecho dela lembra um infinito.
Verdade, né? Não é? Que da forma que Parece ela tá. infinito, o formato do infinito. Sim, é muito engraçado, porque as peças, às vezes, depois que eu faço ela, eu tenho um relicário redondinho, que é esse daqui, né? Mostra aí pra gente. Que daí aqui tu coloca a foto, né? Tá eu e minha mãe. Legal. Ele já tem algum tempo, mais de um ano, né? E recentemente uma cliente fez um post muito bonito falando que as filhas delas moram num outro país e que ela estava presenteando para fortalecer. E daí, depois de um tempo, eu pensei, caramba, eu fiz essa peça para mim, né? Eu fiz essa peça para eu estar realmente com a minha mãe aqui perto de mim, né? Para quando eu quiser um colo, eu olhar e falar, tá aqui ela, né? E é engraçado E, como as coisas se dão, às vezes, sem perceber, né? e os relicários são coisas antigas para isso, geralmente, né? Sim. E engraçado, os relicários, pelo que eu me lembro, geral, é para isso, né? Para ter esse afeto e tudo. Eu me Uhum. lembrei agora do Drácula do Coppola, que é um filme que eu adoro, eu acho maravilhoso. A Uhum. história é uma história formidável e ele fez como poucos fizeram, né? E tem uma cena que ele usa um relicário, que Uhum. o Jonathan tem um relicário com a foto da mina, que é quando o Drácula vê que é a mina dele, Sim. através desse relicário. Tem uma Uhum. cena que ele tá, quando ele está no castelo, que ele abre um relicário desses e tá a foto da mina. E aí o Conde Drácula vê que é a mesma mulher que ele, é a reencarnação da mulher que ele amou, né? Uhum. Através de um relicário. O outro está com saudade da mulher e o outro Sim. relembra a saudade da pessoa que amou, Uhum. né? Se É bem entende como isso. pessoa, né? De novo, né? Volta à sua humanidade, né? E os relicários são coisas antigas, né? São afetos antigos. É, coisas muito antigas que meio que se perderam, que estão sendo reeditadas, né? De certa forma. Sim. Essa coisa do tempo é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar nas minhas peças. Eu gosto muito de broches. Eu tenho alguns, não quero ter muito, quero ter mais, porque é uma peça que eu gosto muito. Na verdade, é a peça que eu mais gosto da joalheria. Até eu tô com uma aqui. Eu acho lindíssimo. Eu acho assim, usar a joia em lugares improváveis. Aqui está um lugar mais provável, mas às vezes eu coloco na gola, às vezes eu coloco no bolso, às vezes eu coloco na calça. Eu gosto muito dessa brincadeira de quebrar coisas, então trazer algo antigo para lugares mais improváveis, né? Gosto muito dessa brincadeira, assim, E o broche é brincar com o uma coisa tempo, né? que é uma coisa até outro dia eu estava com uma amiga procurando um broche, porque a gente teve muita dificuldade de achar broches Uhum. assim bonitos, e até mesmo de achar broche. É uma coisa que Sim. é difícil de ser achada, E tu né? sabe que é difícil de me procurarem, assim, é uma das peças, é engraçado, é a peça que eu mais gosto, mas não é uma peça que eu vendo com uma quantidade como eu vendo brinco, anéis, né, que as pessoas estão mais acostumadas. É um público muito específico, o público que usa É broche. uma coisa, um hábito antigo, né? Elegância antiga que não se faz mais. Hoje em dia a gente tem esse problema. Você até está falando de broche, eu estou me lembrando que a Rainha Elizabeth deixou um broche de presente para a Princesa Charlotte. Um dos presentes da Rainha Elizabeth para a princesa foi um broche que ela e eles resgataram imagens da Rainha Elizabeth usando esse broche, porque foi um broche que ela usou muito e deixou de presente para a neta, para a bisneta, né? É bisneta. E mostraram no dia do enterro da Elizabeth, mostraram a princesa com esse broche, que a rainha já tinha usado muitos anos e tudo, e com ela, e é uma joia de família, é um afeto de família, né? Olha que coisa bonita, né? Enfim, a gente acaba prestando atenção nessas coisas, né? Que vão os hábitos de família que vão se mantendo, né? Por exemplo, a realeza britânica
mostrando uma tradição de família, né? De presentear com joias. Estava falando com uma outra joalheira, que inclusive está aqui na live, que é a Melina Machado, que é uma joalheira incrível, maravilhosa, e ela falava disso na live dela, né? De que ela aprendeu a gostar de joias porque na família dela o hábito era as meninas serem presenteadas com joias. Então ela estava falando dessa tradição, e com isso ela aprendeu a conhecer as pedras preciosas, né? E começou a pegar o gosto. Daí nasceu a vontade dela ser joalheira. E a Melina também não era designer. Ela era dessa área de... Ela não era química, mas ela era de uma área dessas, assim, totalmente como a sua, sabe? E virou joalheira. Que legal. Se eu não me engano, ela era bioquímica. Nossa, ainda mais distante, né? Bioquímico ainda mais distante. Ainda mais distante. Nossa, olha que coincidência. Dois joalheiros com a mesma, de certa forma, a mesma trajetória. Vou mostrar uma outra peça aqui. Pode falar. Tu tinha perguntado sobre referências. Eu acho que agora nessa conversa me veio uma pessoa que eu acho que é muito uma referência para mim. Só que como não é uma referência muito óbvia, não veio na hora. Mas eu acho que dentro da joalheria, que eu acho que Manuel de Barros é um lugar para mim muito forte de inspiração, porque eu dou muito valor a essa miudeza, sabe? Essa coisa do tempo, da coisa pequena, do valor de coisas que as pessoas não dão valor, sabe? Eu acho que eu me identifico muito com isso. E eu procuro muito esse olhar dentro da joalheria, na produção, né? E daí, quando tu estava falando sobre o broche, eu pensei, nossa, com certeza Manuel de Barros... É porque quando tu perguntou, eu pensei numa coisa muito reta, né? Mas Manuel de Barros, com certeza, é um lugar, para mim, de muita inspiração aqui na joalheria. Olha, interessante, que interessante. Bem interessante. Deixa eu te mostrar agora uma outra peça que eu já tinha separado e a gente conversou hoje, você falou, eu gosto muito dessa peça, eu já tinha selecionado ela, que é o anel, né? Que você falou que é um dos que você mais gosta. Sim, eu gosto muito dessa peça. E outra característica do teu trabalho é que você trabalha muito com pérola, né? Por quê? Sim. Olha, eu sou a louca da pérola, eu gosto muito de pérola mesmo. E é engraçado porque é um pouco contraditório, porque eu sou vegetariana. E a pérola tem essa questão, né, de ser de origem animal, mas eu acho o nascer dela tão próximo com esse olhar que eu já estou repetindo aqui, né, que é de se rever, né, que da dor se transforma em algo muito belo. Eu acho que eu trago a pérola muito com essa referência. Quando eu faço as minhas peças, eu trago muito essa narrativa do se conhecer, né? E eu acho que a pérola em si, ela fala muito sobre isso, né? Da dor da ostra, do incômodo da areia, se transformou em uma pérola, né? Acho que a minha trajetória, né, minha vida, eu acho que eu trouxe muito isso e eu acho que talvez a pérola simbolize muito esse lugar meu, sabe? Do incômodo se transformar em algo belo, desse lugar muito opressivo, que é o lugar industrial, que é muito machista, que é muito quadrado, que tu tem pouco espaço de fala, eu como mulher, né? E eu era muito jovem, numa posição já que se esperava pessoas mais velhas, né? Então, acho que tem esse olhar da pérola, eu acho que eu me identifico muito com ela e eu acho que por isso que ela está muito presente nas minhas peças, né? Porque eu me identifico muito com esse processo dela, né? Para quem não sabe, a pérola é gerada quando a ostra engole uma impureza, um grãozinho de areia, aquilo entra dentro da ostra, né?
e ela recobre aquilo com esse material nacarado, né? Com esse material brilhoso, e aí você tem uma pérola. Tanto é que as pérolas artificiais são geradas dessa forma. Eles vão lá, pegam a ostra, injetam um caroço um grãozinho de areia para que ela faça isso. Né? Então é dessa forma que é feito. Para quem não sabe como é que é esse processo, é dessa forma. Lembra um pouco do símbolo do budismo, que é o lótus, né? O lótus vem disso, né? Que o lótus nasce dos pântanos e da água mais suja que tem. Ele tira os nutrientes dele e gera aquela flor maravilhosa. Por isso que ele é um dos símbolos do budismo. Né? É considerado um símbolo do budismo por conta disso. Porque o budismo aproveita tudo que está em seu entorno para gerar o que a gente é, né? É isso. Deixa eu mostrar mais uma peça. Pode falar. É isso daqui, né, que eu estava falando, né, do relicário, né? Que o relicário. A peça anterior, que eu acho que tá... Vou pegar ela ali. Pode pegar, fica à vontade. Que foi a que tu mostrou, né? Que é esse anel. É lindo. Ele é lindíssimo. Ele... Não só esse anel, mas assim, eu acho que também outra característica muito presente que está na joalheria aqui, nas minhas peças, é a questão da água. Muito ligada à questão emocional, muito ligado a uma coisa que eu percebo que transborda em mim, então eu transformo essa linguagem desse meu sentir nas peças, né? E daí o nome desse anel é Maré Alta, né? Olha. A ideia dele é justamente o que vem com a maré alta, né? Que quando a gente tem no mar, quando o mar está de ressaca, ou quando a maré vem, ele traz muitas coisas que estão ali, né? E daí aqui a brincadeira desse anel é na onda as pérolas vêm e se chegam, né? Olha. Até o novo lugar, né? Olha, que interessante. E todas as minhas peças, elas têm uma história e daí elas estão sempre muito ligadas a essas reflexões minhas, né? Então, nesse sentido da maré alta, o que te traz, né? O que quando tu transborda, o que vem, né? À tona, né? No caso dessa peça, veio as pérolas em vários tons. E eu quis escolher a pérola negra, então ela vem num degradê, né? De pérola, vem uma pérola negra maior, daí depois vem uma cinza, e ela vem nesse degradê trazendo, né? Um outro olhar, não só um olhar da pérola alva, branca, né? Mas o olhar da pérola negra e da sua beleza, né? Transbordando, né? Como se fosse uma lembrança das nossas sombras. E daí eu quero deixar muito claro aqui, não quero falar sobre a cor negra associada às sombras, mas as sombras sobre falta de luz mesmo, e vindo sobre a questão de arte mesmo. E então daí eu quis trazer a pérola negra como a maior, trazendo mesmo nessa onda grande que toma o mar, a pérola negra, né? Que sombra é essa que te toma, né? Que transborda, né? Essa peça fala muito sobre isso. Bem bacana, bem bonito, parabéns. Aí o relicário, né, que você já falou sobre, que foi feito para lembrar a tua família, a tua mãe, né? Sim. Eu queria que você falasse desse anel aqui, que é lindíssimo. Aí é quando eu falo, você pula de uma coisa super delicadinha para uma coisa mais bruta, sem perder a poesia. É isso que eu tô falando, sabe? É porque geralmente quem faz peça bruta só fica em peça bruta. Quem faz peça mais delicada só fica nas delicadas. Tem um pouco essa divisão, né? E esse anel, ele tá muito... As coisas conversam no final muito na minha... E a temática das águas, do mar, esse é um anel muito feminino, né? Ele traz a água marinha com a pérola, que são
pedras muito presentes. Mas daí, nessa peça, o que eu quis trazer é trabalhar a pedra bruta. Então, ela está dentro de uma coleção que se chama Fluir, que ela não tem, cada peça vai ser uma peça, porque eu vou respeitar a pedra bruta, né? Ela não é uma pedra lapidada. Então, o seu dono vai ter que lidar com o que é novo, né? Sobre algo que ele não vê. Ele vai enxergar ali uma foto que é ilustrativa, mas ele não vai saber qual vai ser a peça que vai vir com ele, porque vai depender muito da pedra bruta que se chega por aqui, né? E então essa coleção, ela fala muito sobre as nossas expectativas, né? Sobre como a gente vai lidar com algo que a gente desconhece. A pedra é bem bonita, né? Ela tem essa transparência. Essa desse anel foi bem feliz, a mistura das três, né? Uhum. Parabéns. Obrigada. Vamos mostrar uma outra peça que já parte para delicadeza, tá vendo? Sim. É bem delicadinho, muito delicadinho, são corações, não é isso? Exatamente. Essa peça, ela na verdade nasceu há pouco tempo, mas ela já existia há um bom tempo, né? Ela só tomou outros corpos. O que aconteceu? Teve um momento em que uma cliente minha queria transformar a aliança dela. E daí foi duas coisas que nasceram. O relicário nasceu essencialmente dali, mas o entendimento dele foi para outros lugares, né? Mas essa minha cliente falou, olha, eu tenho uma aliança, eu me separei e eu quero fazer uma outra coisa. E daí ela falou, quem sabe eu faço um brinco e tal. E daí eu falei para ela, poxa, faz parte da tua vida, né? Quem sabe a gente transforma ele num relicário que tem, né, a tua história. Só que sobrou, então eu fiz o relicário e sobrou um pouco de ouro. E daí quando sobrou um pouco de ouro, eu falei, nossa, acho que esse coração ele tá pronto para se assentar ou para fazer novos voos, né? E daí foi exatamente, daí eu fiz um coraçãozinho e fiz ele como se fosse uma borboleta, e coloquei junto com o relicário e falei para ela, e daí eu até falei, eu vou representar essa nova etapa do teu coração que está pronto para voar ou está pronto para pousar, né? Ele está num novo momento. E daí, nesse ano, isso já faz tempo que aconteceu, mas eu tinha deixado ele só como uma medalhinha. E daí, nesse ano, ele tomou corpo em outros lugares, né? Ele foi posar em outros lugares, que daí criou-se o anel, e ele tem um colarzinho também, e foi para outros lugares. Essa delicadeza que eu tô falando, né? Da peça miudinha, e as peças maiores, está muito bacana, assim. Esse brinco, ele compõe, né, a mesma coleção do anel, né, que fala sobre a pedra bruta, né, sobre como lidar com o que não se conhece, né. Tá bem bonito. E uma coisa que eu gosto muito no teu trabalho é o cuidado com a fotografia, né? A apresentação das tuas fotografias são tão bonitas. A gente fica horas ali no Instagram dela navegando sem problema nenhum. Eu tô sempre lá passeando. Que bom. São essas coisas que a gente vai descobrindo na gente, né? Eu sempre gostei de fotografia e daí acabei usando nesse espaço. É você mesma que faz as fotos? Sim, todas as fotos sou eu quem faço. Eu fico reparando as composições que você faz, né? Com as peças e tudo, é super bonito, é super harmônico, assim. Te chama a atenção para a peça, mas você acaba olhando o restante todo. Né? Eu presto, por exemplo, essas são as coisas que eu presto atenção. Sim. Assim, nossa, mas o fundo que ela usou é genial. O que está ali composto, igual, por exemplo, na caixinha do relicário, como está aqui, né? Isso é algodão, não é? Sim, algodão cru. Algodão
cru, e a caixinha de madeira. Sim. Então a gente vê esses pequenos cuidados assim, e que são coisas que no final das contas contrastam com o metal. Sim. Aham. Né? Isso é muito interessante. Para quem não é dessa área, é um olhar já refinado para isso, né? Uhum. Que você já tem, é o que eu estou dizendo, você já tem o olhar, né? Não tá ali, não tá na cátedra, enfim, no estudo e tal, mas você tem, tá em você, independente do que você vai fazer de curso ou de especialização, enfim. Apesar de que o curso que você está fazendo aí junto com o dos outros já não precisa de faculdade nenhuma para isso, já está ali no Nossa, epicentro com certeza. do negócio, Exatamente. Né? É incrível, esse menino é genial, né? Faz tempo que eu estou querendo entrevistar ele, vamos ver se eu consigo trazer ele para cá para falar com o público. Ele está numa época da vida bem cheia, assim. Mas eu espero, não tem problema não. Os bons designs eu espero, não tem problema nenhum. Olha, que lindo esse. São pérolas também, né? Sim, é uma composição assim, daí eu acho que isso bem daí mais clássico, né? Uma coisa mais, talvez, palatável. Esse anel que tá separado do que não tem pedra, que não tem a pérola, foi o meu primeiro anel. Foi a primeira peça que eu fiz, que foi de esse aqui, forja tá mesmo. separadinho? Né? Isso, pretinho, separado. Ele foi a primeira peça que eu fiz na joalheria. E dele foi pela forja, batendo mesmo. E foi interessante que eu comecei de um jeito muito rústico, né? Eu falei para o Gabi, eu queria viver isso, né? Falei para ele mais ou menos, daí ele me falou sobre a técnica, deu beleza, vou fazer ele. E daí nasceu ele de uma forma muito orgânica, né? Foi a primeira peça que eu fiz assim de primeira, assim, primeira da joalheria mesmo. Não, e você vê que ele está aqui, ele sozinho, quando a gente vê ele melhor agora, junto com um anel mais clássico, né? Assim, mais clássico, que é uma pérola, e ele é mais polido, ele está mais refinado, não é refinado a palavra, ele está mais, menos bruto, por assim dizer, né? Sim. Mas ele combina completamente com o anel que está ali do lado. Então, porque eu acho que é essa mistura, né? A gente não é nem luz nem sombra. A gente essa mistura do rústico com o delicado. Eu gosto dessa mistura, né? Isso que eu acho que você faz muito bem. Você consegue fazer isso, transitar entre a luz e a sombra, por assim dizer, sem, poeticamente falando, sem se perder. Aí é que tá. Eu lembrei agora dessa nova versão aí do Senhor dos Anéis, né? Que são os Anéis do Poder, que eles falam como os anéis foram feitos, né? E ela fala sobre isso o tempo todo, né? Que ela tá, então, ela tá ela fala isso o tempo todo, né? Ela é um elfo e ela fala isso, né? Que ela está entre a luz e a sombra o tempo todo. Sim. E a gente pode até fazer um gancho sobre as matrizes africanas que a gente tem aqui no Brasil, como a Umbanda e como o Candomblé, que eles trazem muito fortemente a questão da sombra e da luz, sem um olhar tão moralista europeu, assim, que a gente bebe muito na nossa cultura, né? E que não tem demônios, né? Que tem mais essa imersão sobre a luz e a sombra, sobre a direita e a esquerda, né? Sobre Exu e Oxalá, né? Então, acho que também tem esse gancho aqui no nosso país, né? Sobre a nossa cultura, também fala um pouco disso, né? Exatamente. Olha, aqui outra... Esses são os mais brutos, né? Sim, foram os meus primeiros mesmo, exatamente. Eu acho lindíssimo, eu gosto muito. Aqui são os com pérola, né? Sim. O seu trabalho é encantante visualmente. É uma coisa assim que a gente fica olhando horas, horas, horas e horas. É muito bonito mesmo. Me chamou muita atenção quando eu vi e eu falei, não, gostei. Eu vou trazer essa menina aqui para conversar com a gente, porque o trabalho dela é
incrível. Muito legal, é muito gostoso dividir, né? Porque a joalheria acaba sendo um lugar muito solitário, né? A gente passa o dia inteiro aqui na bancada, né? É muito legal ter essa possibilidade dessa troca, que às vezes essa forma que é o Insta, às vezes mais engessada, a gente não tem a possibilidade da troca assim, né? É bem legal. A nossa ideia também com esse projeto é essa, é trazer as pessoas, aproximar as pessoas e saber que por detrás porque as pessoas conhecem o teu trabalho às vezes, veem, olham e tudo e tal, mas não sabem as histórias que estão por trás, né? Essas histórias muito bonitas que vocês contam, por isso que eu faço questão de que vocês contem a história. Eu já li, eu já sei, eu já acompanho e tal. Às vezes eu leio um release antes para poder entrevistar vocês, entro no site de vocês, vou olhar e tudo, né? E é por isso que eu faço questão de não ter roteiro nunca, porque a entrevista flui melhor sem o roteiro, não engessa, sabe? Fica mais gostoso. É o que eu falo, é um bate-papo informal que tá todo mundo assistindo. Sim. Né? Esse anel lindíssimo também, muito bonito, bem bonito. Ele é bem um anel feminino também, que tem a pedra da lua, a pérola, né? Uma coisa bem clean, daí com essa coisa monocromática, né? Ele é todo... E você brincou aqui com pérolas de formatos diferentes, né? Pérolas de água doce e pérolas mais certinhas, né? Exato, ele tem a coisa dele... de uma pedra que foi lapidada, com uma pérola que é mais barroca, com um botão, né? Então tem formatos, então ele mexe com formatos diferentes numa paleta de cor quase igual, né? Para também não ser um impacto como é diferente do que o de água marinha causa, né? Que é uma pedra maior, o rústico, daí esse vai mais para um lugar assim que é um anel grande, imponente, mas ele tá ali mais clean, né? A paleta de cor dele tá toda igual, né? Então ele pode estar sendo usado tanto numa coisa muito elegante, como uma coisa mais do dia a dia, né? As tuas peças têm isso também, né? Não fica aquela coisa assim, muito... Que é o que eu estava falando. Não é o muito exótico, né? Que rouba a cena, que é bonito também, eu gosto. Eu também gosto. Mas eu também gosto. Quando é um anel muito grande, chama atenção, eu gosto bastante. Mas nem todo mundo consegue, né? Usar peças desse jeito. E as tuas peças se encaixam nisso, né? Não digo que sejam, não é, a palavra certa não é comercial, mas é adequado, né? Fica adequado para qualquer pessoa usar. Não fica aquela coisa datada, ou para o muito jovem, ou para o muito ousado, ou para o muito mais velho, né? Você consegue transitar nisso legal. Isso é um olhar bacana, né? De não ter a coisa datada. Isso é fashion demais, isso é sofisticado demais, é clássico demais. Você consegue transitar entre as duas coisas, que é difícil também. Isso é muito difícil de conseguir, né? Porque geralmente a joalheria artesanal não seduz o olho de todo mundo, né? De certa forma. Vai para um público um pouco mais jovem, né? E aí você acaba perdendo outros públicos, mas as tuas peças qualquer pessoa pode usar sem problema nenhum. Não fica datado, a palavra é essa. Não fica datado como uma coisa muito contemporânea. Eu gosto disso. Por exemplo, igual esse anel aqui, olha. Olha que coisa mais delicada, mais linda. E é uma coisa assim, não fica datada com o tempo. Por exemplo, aquilo foi comprado em tal época. Não envelhece, essa palavra. Né? Que é muito bacana isso. Você trabalha basicamente com prata e ouro? Sim, mas eu quero me experienciar mais em outros materiais, como madeira,
quero esse ano, talvez ano que vem trabalhar, fazer peças maiores também, me sentir como eu vou me ver nesse lugar também. Não gosto muito de ter fronteiras assim, mas eu acho que, como tu comentou, no final vai sempre ter um pouco, vai sempre ter algo de mim ali, né? Elas partem de mim, mas quero esse ano, talvez o ano que vem, fazer algumas peças mais agressiva, ver como que eu vou me comportar nesse lugar, né? Me descobrir aí. É bem bonito. Eu morei em Londres 2 anos e meio, retornei agora, né? E lá eles têm umas lojinhas que vendem coisas de... É meio um universo Harry Potter e de todas dessas fantasias todas, né? Então eles têm de tudo, de Harry Potter a Senhor dos Anéis e tudo. E tem uma seção que é a seção de joalheria dos elfos, onde eles reproduzem as joias que eles usam na série. Então, reproduzem as coroas, os anéis de cada personagem. Entendi. É um negócio fascinante. Imagina. É de uma delicadeza, é um negócio tão bem feito. E você olha assim e fala, nossa, que fascinante que é isso. Eu que gosto de joalheria, fico horas olhando pro diabo daquela vitrine. É uma coisa quando eu entro lá. Essa coleção, ela fala, eu até tô com um anel dela, ela vai ter sempre movimentos circulares. E daí a ideia dela é sobre essas coisas que se repetem na nossa vida e com a medida desse passar do tempo, a gente vai armazenando outras ferramentas e vai lidando diferente com essas mesmas questões que se repetem, né? Então, esse formato, né, que quase todas as peças têm, como nessa pulseira que você está mostrando, que tem esse movimento circular, nesse anel que eu estou aqui também, ele faz essa alusão a essas coisas que se repetem, e daí a pérola, ela faz o papel da gente, né? Com aquilo que eu tinha comentado antes, da pérola um dia ser um grão de areia, e com o passar das situações, ela se tornou uma pérola, né? Então, essa coleção traz essa reflexão, né, do que repete na nossa vida, e a gente vai acumulando novas ferramentas, amadurecendo e vai lidando com elas com outro aspecto. Era uma sujeira e virou uma pedra preciosa, né? A transformação. Exato. Né? E tudo pode se transformar. Daí esse vai super pro delicado, né? Essas pitangas. Mas é lindíssimo. Lindíssimo. Essa coleção foi porque quando eu nasci tinha um pé de pitangueira no fundo de casa. Daí, em agosto do ano passado, eu fiz essa coleção para homenagear meus pais com as pitangas, né? Porque tem várias histórias da árvore crescer e eu estar crescendo, daí depois a árvore passou e várias fotos. Então, é uma coleção bem afetiva minha, assim. Bem lindinho. E foi legal porque várias pessoas se identificaram e teve muito uma troca das histórias das minhas clientes falando, nossa, eu também cresci. E teve uma que foi incrível, porque uma senhora com 70, eu não lembro qual era a idade dela, mas ela me mandou uma carta que o pai dela escreveu quando ela estava ainda na barriga da mãe dela, e o pai dela escreveu um poema falando sobre as questões dele em ser pai, e ele fez uma referência à pitangueira que tinha no pátio da casa. E daí, ele, olhando essa pitangueira, ele falou sobre todos os medos dele em ser pai, como ele ia se colocar no mundo. Foi um poema lindíssimo. E daí isso é um outro encontro maravilhoso da joalheria, de ter essa troca das histórias dos outros, e eles me contam, né? E quando se identificam com as peças, eles se abrem, e é um lugar que eu gosto muito, assim, dessa troca de ouvir, de saber, né? É um lugar para mim que me alimenta a minha alma, assim.
Gosto De muito. repente era bacana fazer um vídeo, né, das pessoas fazendo esses depoimentos. Então, Já pensou? Seria muito bacana tu para sabe as pessoas poderem ouvir essa história das próprias que pessoas, né? esse ano eu quero, ou talvez ano que vem, eu não sei como é que tá, eu quero trazer mais a questão da escrita, porque a escrita está muito presente nas minhas joias. E até eu já pedi permissão para ela, para eu poder publicar pedaços. Então eu quero trazer mais essa troca, essa fala, né? Essa poesia, assim, que traz as peças, esse tocar do outro também. Tem uma outra designer que foi joalheira clássica há muitos anos, joalheria mais clássica, né? Ganhou prêmios e tudo, e depois ela migrou para o design de produto, que é a Açúcar Braga, não sei se você conhece. E a Açúcar tem um trabalho muito bacana desse, de textos, de recitar textos no trabalho dela, é bem bacana. Depois vai dar uma olhada, porque é bem bonito. Tem posts dela que são a voz dela falando textos. E a Açúcar, o trabalho da Açúcar é genial, porque ela trouxe esse universo da joalheria para o produto. É muito legal, é muito bacana. E é muito bem isso bacana. que eu gosto, assim, gosto muito disso e quero trazer mais presente. Hoje não está muito claro no meu Instagram esse lugar que nasce dentro de mim, né? E a Açúcar é uma mega, assim, é diferenciada, assim. Depois entra no site dela, no Instagram dela, e olha, eu sei que você não gosta muito dessas referências e tudo, mas é porque ela não faz uma joalheria, ela faz só produto. Sim. O forte dela agora é produto. Mas ela permaneceu muito com o metal, né? Ela trabalha com outros materiais, mas o forte dela é o metal. E quando você olha para o trabalho dela, você reconhece joalheria. Quando eu entrevistei ela, eu não sabia que ela era joalheira. Não tinha ideia de que ela tinha vindo do mercado de joalheria. E ela é uma mega profissional, assim, da joalheria, dessa joalheria tradicional, diamante, sabe? Essa coisa mais clássica. Mas, igual ela fala, ela gosta dessa joalheria bem clássica, Tiffany, essa coisa mais robusta, por assim dizer, né? Que é lindo também, é super bonito. E ela trabalhou muitos anos nessa área, né? De pedra preciosa e tudo. Vale a pena. E ela é uma pessoa genial, assim. Eu gosto muito. Tive o prazer e a honra de entrevistá-la. Era uma designer que eu não conhecia, que eu conheci no dia da entrevista, praticamente, e que, assim, me surpreendeu muito. Legal, era uma entrevista, né? que eu confesso que eu estava com medo de fazer, porque eu não conhecia ela. Eu conhecia o trabalho, vi, acompanhava e tudo, convidei. E antes de fazer a entrevista, eu estava com medo, realmente. Aí ela pediu para conversar comigo antes da entrevista, ligou para mim e pronto, virou uma das melhores entrevistas que eu fiz. Nossa, de todas. Que legal, que gostoso. Genial, e foi um papo delicioso, assim. Ela é especial. Que legal. O Pitanga, né? Aqui no... Muito bonito. É isso que eu olhei no seu trabalho e me encantou. Esse aqui é a pitanga também? É a florzinha aberta ou não? Exatamente, a flor da pitanga, né? Aberta. Que a pitangueira, né? Porque ela lá tem a flor, né? Lá é a frutinha, aqui é a flor, né? Então, essa delicadeza que eu me refiro, que você consegue transitar, né? Entre o bruto e o delicadinho, muito delicadinho, pequenininho, né? É bem isso, assim. Bom, o nosso papo tá delicioso. A gente já tá com 1h40 de conversa nessa brincadeira. Olha como é bom, né? Eu não separei mais peças porque não dá para mostrar tudo, né? É um universo muito rico para ser mostrado em 1h, 1h30. E aí eu queria convidar as pessoas para conhecer o Instagram, o seu Instagram. Vou mostrar aqui. Peraí. Por que chama aldeia? Queria que você falasse o nome da tua escola para as pessoas. E eu queria que você me dissesse por que chama Aldeia Ensaio. Eu fiquei curioso por esse nome. Bom, a escola se chama Escola Entre Mãos, né? Bem essa coisa minha e do Gabriel, entre mãos, né? Trocando a ideia, né?
E a Aldeia Ensaio, que é o nome da minha marca, ela está muito ligada à minha saída da empresa. Quando eu trabalhava na empresa, eu via que as coisas eram muito individualizadas, estavam muito distantes do que eu imaginava para a minha vida. E eu pensei, olha, depois que eu sair da empresa, eu quero que as coisas tenham um fluxo como numa aldeia, em que não tenha, que cada um saiba o seu papel, mas que as coisas sejam fluídas, assim, como numa aldeia. E a outra coisa que eu pensei é que como também no meio industrial as coisas são muito rígidas, tu não tem muita margem para erros, né? Eu pensei, nossa, eu não quero mais isso, eu quero ensaiar, né? Eu quero que minha vida a partir de agora seja um grande ensaio de Agora tudo. fez sentido. Então é a aldeia ensaio, porque eu quero que as coisas sejam como numa aldeia, que sejam em comunidade, com uma troca, em coletividade, e que não seja nada muito rígido, que a gente possa brincar mais e ensaiar mais pela vida. Que bacana, parabéns, parabéns. Fiquei bem feliz assim de ter conseguido trazer você para cá. Eu sei que no começo deu um susto, né? Falei, quem é essa criatura que está me chamando para dar entrevista? É difícil mesmo. Mas foi um encontro feliz, eu acho que acertei de novo na escolha do entrevistado da semana. Gostei muito, fiquei muito feliz de te conhecer, de conhecer você. O trabalho eu já conhecia, já admiro e tal. Fiquei feliz de conhecer toda a tua história, que é belíssima. É o que eu estava te falando, né? A coisa flui e a entrevista vai ficando mais leve. Queria que tu fizesse teu comercial agora, falasse do teu site, do teu Instagram, do Instagram da escola, como é que a gente encontra os teus produtos, onde que vende, onde que pode ser comprado, se é diretamente com você, se está em alguma loja, faz teu comercial que a hora é agora, né? Eu vou até escrever aqui para quem tiver aldeia. Eu vou marcar no Instagram também, quando a entrevista subir para o feed, vai estar marcado o seu Instagram, o Instagram da escola. Tá Isso, bom? então o nome da minha marca é Aldeia Ensaio. Arroba Aldeia Ensaio. Exatamente, arroba Aldeia Ensaio. Hoje minhas peças são compradas mesmo pelo Insta ou pelo site. Direto vou entrar, eu vou entrar agora no próximo mês na Goiaba Urbana, que é uma loja em Pinheiros, vão ter minhas peças lá, e por enquanto é esses lugares que eu estou. E a escola escola entre mãos, então vai estar como arroba escola entre mãos. Escola entre mãos. Assim que vocês encontram ela no Instagram. Ela fica na Vila Mariana, assim como eu também, somos lugares diferentes, né? Mas o meu ateliê também tá na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Tá. O ateliê fica dentro da escola, do lado, como é que é? Não, totalmente separado. São totalmente desvinculado. Tô em outro lugar. E só mais uma pergunta sobre a escola. São vários professores ou é só você e o Gabriel? Como é que é isso? Hoje quem dá aula é eu e a Jamine, que é também uma joalheira. Hoje o Gabriel ele não está dando aula pela demanda dele. Inicialmente quem dava aula éramos nós dois, daí agora quem está dando aula é a Jamine e eu. E a gente se dividiu, né? A gente dá aula, eu dou aula terça, manhã e tarde, e ela dá quarta à noite. A gente, por enquanto, só tem esses horários por causa da demanda da marca também. Entendi. É por módulos, né? A pessoa pode escolher os módulos que vai fazer, ou não? Não. Ou não tem Na verdade, não. Cada aluno está no seu momento. Cada aluno vai num ritmo diferente. Você identifica qual ritmo é esse. Não precisa ter pré-requisito nenhum, né? É só ter vontade. É isso? Só por vontade. Exatamente. E vontade de aprender, né? Tá bom. Maravilha. A gente vai fazer um textinho para a live quando ela subir para o feed. A gente vai deixar ela disponível, essa live fica gravada para as pessoas que não puderam assistir. Como todas as outras lives estão gravadas, as 73 estão arquivadas e
para as pessoas poderem consultar. Essa live também vai para o nosso podcast e vai subir também para o YouTube. Então, vai poder ser vista em vários lugares, tá bom? É um compromisso que a gente faz com o nosso público, né? Nem todo mundo consegue assistir as lives, e os designers que nos acompanham gostam de ouvir as nossas lives em vez de assistir. Então, fui obrigada a criar o podcast por conta do público. O público me solicitou isso, foi uma demanda do público. Olha, a gente escuta a live porque não consegue assistir, e eu ouço, muitos designers que nos acompanham ouvem a live. É por isso que a gente mudou. O nosso slogan antes era acesse esta ideia, que era do site. Agora a gente colocou acesse, assista e ouça essa ideia. Né? Para que as pessoas tenham essas multiplataformas para poder acompanhar o trabalho e acompanhar essas histórias maravilhosas, né? Cada profissional é um mundo diferente. Bom, só tenho a te agradecer muito a simpatia, a disponibilidade, e desde o primeiro momento, né, que a gente conversou. Obrigado, parabéns. Vinda longa a sua marca. Acho que a gente vai ouvir falar muito ainda de você, né? Espero que cresça muito. Sim. As coisas boas vão com o tempo, vão só melhorando, né? E a gente vai se falando, vai conversando, vai trocando mais ideias. Quando tiver novidades, pode mandar para a gente, que a gente publica primeiro e pergunta depois, né? A gente está começando a ter mais publicações lá no site, que antes a gente estava só com as lives. Então a gente está trazendo matérias de todos os tipos que você possa imaginar: moda, arte, cinema, todas as influências que possam vir dos criativos, né? E tentando trazer os criativos dessa área também, tá? Beijo para você, boa noite. Boa noite. Obrigado. Agradeço demais também, adorei te conhecer assim, desse jeito, né? Adorei, muito obrigada. Breve eu estou em São Paulo e vou tentar visitar todo mundo. Não prometo, mas vou tentar. Vocês já são 73, eu sou um só. Eita. Eu vou ter que passar um mês em São Paulo fazendo visita ateliê. Obrigado, boa noite. Pode desconectar aí, viu? Tchau, Beijo, tchau. namastê. Beijo. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Conversa deliciosa com a Carolina, da Aldeia Ensaio. Genial. Moça que está aí começando a carreira dela de joalheira, e a gente vai ouvir falar muito dela. Parabéns. Semana que vem a gente tem live dupla de novo. Estevão Toledo, dia 24, confirmado. E a Liana Tesler, que vai ser no dia 25, para falar sobre curadoria de eventos internacionais, sobre a carreira dela. Então, semana que vem vai ser bem agitado. Vamos ter live na quarta e na quinta-feira. Espero vocês, semana que vem, nos acompanhem, nos assistam. Como eu sempre digo, dê like, deixe comentário, divulgue para os amigos, nos acompanhem sempre que puder, e as lives vão ficar sempre arquivadas, né, para que vocês possam assistir, ver, deixar comentário depois, dar retorno para a gente, se está faltando alguma coisa, sugestões. Isso é muito importante para o nosso canal, porque o nosso canal é totalmente independente. Espero vocês semana que vem, área live, acesse, assista, ouça essa ideia. Fui, até semana que vem. Aguardo vocês. Boa noite.